Graças a Deus. Amém. Muito bem. Amém. Glória a Deus, amém? Graças a Deus para a igreja. Deus vai continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos dessa noite, amém? Muito bom estarmos na presença de Deus, buscando aquele que reina, aquele que vive para todos sempre. E eu quero te dar uma notícia boa logo no início dessa mensagem. Jesus está aqui neste lugar. A palavra do Senhor diz assim: que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei convosco. Então se alegre nesta noite, abre o teu coração para ouvir a palavra de Deus, abre os teus olhos para enxergar aquilo que Deus tem ao teu coração, ao meu coração nesta noite, para nós podermos sermos cheios da presença do nosso Deus, amém? Obrigado, irmão. Que Deus venha continuar abençoando as nossas vidas nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 14, versículos de número 24 ao 27. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 24 ao 27. À medida que você for achando a palavra de Deus, se coloque de pé, para nós estamos fazendo a leitura da palavra do Senhor em reverência ao Senhor, amém? Glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda essa terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos determinou quem, pois, invalidará, e a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás. Amém? A igreja pode se sentar. O tema para essa mensagem é: pense, analise, determine e age. Irmãos, nós vimos aqui e ouvimos através da palavra do Senhor que Deus, Ele trabalha com projetos, Deus, Ele trabalha com pensamentos, Deus, Ele trabalha com determinação. Aqui no texto nós observamos que o Senhor disse: assim como eu pensei, assim se sucederá. Ou seja, o Senhor primeiro Ele pensa antes de fazer, depois Ele analisa, Ele cria, Ele determina, e em seguida Ele age. Foi assim que Ele fez desde lá no princípio do mundo.
diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, e Deus então, vendo que a terra era sem forma e vazia, ele analisou, ele pensou, ele criou, depois ele determinou e agiu. E quando ele disse haja luz, começou então a haver luz sobre a face da terra. Ou seja, Deus ele nos mostra que tudo aquilo que nós criamos ou fazemos também nasce também dos nossos pensamentos, nasce também das nossas atitudes, sejam elas coisas boas ou sejam elas coisas ruins também. Assim como nós pensamos, assim também sucederá também em nossas vidas, assim também acontecerá conforme nós pensamos. A palavra do Senhor disse aqui que assim como eu determinei, assim se efetuará. Ou seja, assim como eu determinei, assim como eu ordenei, assim como eu mandei, assim se efetuou. Foi assim que Deus fez o início, o princípio dos céus e da terra, o mundo e todas as coisas que nele há. Ele determinou, ele ordenou e ele mandou, e as coisas aconteceram, as coisas foram realizadas através da palavra de Deus. Assim se realizou, assim se aconteceu. E isso nos mostra que tanto a palavra de Deus como as nossas palavras, elas também têm poder das coisas serem feitas, das coisas também serem realizadas também em nossa vida. Nós sabemos que Deus realizou todas as coisas, e foi todas as coisas realizadas através da sua palavra, do poder da sua palavra. Deus então ele pensa, ele cria, ele projeta, e ele determina e age sobre aquilo que ele quer. E nós também podemos também ter esse poder dentro de nós. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus também nos deu esse poder também de criar as coisas, através dos nossos pensamentos, através dos nossos projetos, através também dos nossos sonhos. Quando Adão e Eva pecaram ali no jardim do Éden, comendo do fruto proibido, pelo qual Deus avisou para eles que eles não deveriam comer, Deus disse assim, após eles comerem do fruto: eis que o homem agora é um de nós, sabendo entre o bem e o mal. Ou seja, eis que o homem agora tem também o poder de pensar. O homem agora tem o poder também de analisar, de criar, de determinar, de agir sobre determinadas coisas que irão acontecer ou que acontecem sobre a face da terra. E observando essa passagem bíblica, me veio à mente o porquê em todas as áreas de algumas pessoas muitas coisas acontecem. Na vida de algumas pessoas acontece e na vida de outras pessoas não acontece. Irmãos, vocês já pararam para pensar que, vamos trazer aqui para a nossa realidade no dia de hoje. Vocês já perceberam muitas vezes que no reino de Deus, na casa de Deus, na igreja que nós frequentamos, há sempre pessoas que são mais destacadas que as outras, pessoas que são mais bem-sucedidas, pessoas que são mais prósperas. E prosperidade não quer dizer pessoa ser rica, ser próspero quer dizer ser feliz em todas as áreas da sua vida, seja no trabalho ou ter um bom trabalho, seja no lar ou ter um lar para morar, ter uma família abençoada, enfim. Enquanto que outras pessoas, a vida de outras pessoas não mudam, continuam as mesmas coisas, não acontece nada. E muitas vezes a gente fala assim: mas eu participo do culto, eu oro, eu busco, muitas vezes eu participo de campanha, mas as coisas parecem a mesma coisa, não muda, não anda, não caminha, não evolui. Enfim, eu fiquei imaginando e analisando por que isso acontece na vida de alguns e por
por que não acontece na vida de outros? Se os dois estão no mesmo lugar, se as duas pessoas ouvem a mesma palavra, se as duas pessoas participam do mesmo culto, se os dois estão na mesma igreja, se a palavra do Senhor diz que tudo quanto nós pedimos em oração, crendo, receberemos. Se a palavra de Deus diz assim que se nós tivermos fé no tamanho de um grão de mostarda, nós pedimos assim a esse monte, passa daqui para colar, e isso passará e nada será impossível. Nada impedirá o monte de ser transportado de um lado para o outro. E logo o Senhor me deu a resposta, o porquê que muitos são bem-sucedidos, são bem determinados, porquê que muitos caminham, são prósperos, e outros as vidas não mudam, as vidas não saem do lugar, as vidas não evoluem. Deus me fez lembrar da parábola do semeador, que está escrito ali no Evangelho, após escrever Mateus, no capítulo número 13, versículo de número 3 a 23, que diz assim que um semeador ele saiu a semear, e ao semear a sua semente, algumas sementes delas caíram à beira do caminho, outras sementes caíram entre os espinhos, outras sementes caíram entre as pedras, e algumas sementes caíram em boa terra. E aqui está uma das explicações, o porquê que uns avançam e outros retrocedem. Na vida de alguns acontecem as coisas e na outra as coisas não mudam. O porquê que muitas coisas acontecem na vida dos outros e na vida de alguns não acontecem. A palavra do Senhor diz assim que todos estão ouvindo a mesma palavra, todos estão recebendo a mesma semente. Alguns só ouvem a palavra de Deus, enquanto que outros praticam a palavra de Deus. São por isso que muitas vezes a vida de alguns muda e que as outras continuam a mesma. Para nós lermos o sobrenatural de Deus, para nós vivermos o sobrenatural de Deus, nós temos que não ser somente ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes da palavra do Senhor. É ela que vai trazer a transformação nas nossas vidas. É ela que vai trazer a evolução na nossa vida. É ela que vai fazer nós caminharmos e vivermos o melhor de Deus em nossa vida. Se nós sermos somente ouvintes e não ser praticantes, a nossa vida vai continuar a mesma coisa. Não vai evoluir, não vai andar. E é por isso que quando a gente fala assim, mas eu estou lá, estou participando do culto, eu estou participando das campanhas, eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou orando, mas eu não estou executando. Então não adianta, não vai evoluir, não vai caminhar. O que vai caminhar é nós fazer aquilo que o Senhor nos ordena, é aquilo que o Senhor nos manda. Os que ouvem e não praticam a palavra, não acontece nada em sua vida. Por quê? Porque não fazem aquilo que tem que ser feito. Você já viu um serviço que o patrão chega para você e fala assim: olha, o seu serviço aqui é fazer isso, isso e isso. A hora que você terminar isso aqui, você passa no escritório e recebe. Se eu não fazer aquilo pelo qual o patrão me instruiu a fazer, me ordenou a fazer, me pediu para fazer, se eu for no escritório sem fazer o serviço, ele vai me pagar? Não. Por quê? Você não trabalhou? Você não fez aquilo que eu te ordenei? Você não fez aquilo que é combinado? Como que você quer ter benefício, receber algo por aquilo que você não fez? Por aquilo que nós combinamos, por aquilo que eu falei e você não cumpriu. Então, na vida espiritual também é a mesma coisa. Nós temos que sermos praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes da palavra de Deus. Os que ouvem a palavra de Deus e praticam, eles recebem aquilo que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque foram obedientes à palavra do Senhor. Aqueles que ouvem e não praticam,
quando acontecem as tribulações, quando acontecem as lutas, quando acontecem as batalhas, eles não sabem o que fazer. Por quê? Porque não ouvem e não praticaram a palavra de Deus. Então eles veem as lutas maiores que Deus. E elas se veem perdidas quando vê as batalhas, quando vê as adversidades, quando vê as tribulações. Por quê? Porque elas não sabem o que fazer. Porque elas colocam as adversidades maiores do Deus pelo qual nós servimos. E por elas saberem que as lutas são tão grandes, ao invés de elas pensar, o que eu vou fazer? Ao invés de elas analisar, de elas determinar, luta você veio por um caminho, mas por 7 caminhos você tem que fugir. Luta você veio muitas vezes para me afrontar, para me desanimar, mas eu creio no Deus que eu sirvo. Ao invés de ela determinar e de ela agir contra as lutas, contra as batalhas, contra as adversidades, sobre aquela situação que muitas vezes chega até nós, elas preferem desistir do que perseverar. Porque desistir é mais fácil e perseverar é mais difícil. Pensou se todo herói, ou todo lutador, todo vencedor desistisse das suas lutas? Será que ele teria um título de vencedor? Será que ele teria um título, muitas vezes como diz por aí, o melhor do mundo? Porque não desistiu, porque ele sempre está batalhando, sempre está lutando, conquistando os seus objetivos, tentando alcançar o grau máximo em sua vida. Pensou se ele desistisse? Então muitas pessoas preferem desistir do que perseverar. Agora aqueles que ouvem a palavra de Deus e elas praticam a palavra de Deus são diferentes. Quando chega a adversidade, a primeira coisa que elas fazem, elas pensam: o que eu vou fazer? Elas analisam qual o melhor caminho, qual a solução. Elas criam uma solução, elas determinam e em seguida elas agem. Elas colocam as provações na presença daquele que pode todas as coisas. Por isso que as coisas acontecem na vida de umas pessoas e na vida de outras pessoas não acontece nada. Foi assim que aconteceu na vida da mulher do fluxo de sangue. Muitas pessoas conhecem a história. Ela soube ali que Jesus iria estar passando por um devido lugar, e ela sabia que por onde Jesus passava, o extraordinário acontecia. Existia um ditado que diz assim, que todo lugar é comum até Jesus passar por ele, porque depois que Jesus passa por algum lugar, o extraordinário dele acontece, o sobrenatural dele acontece. E ele está aqui nesta noite para que o sobrenatural dele também venha acontecer sobre a minha vida e sobre a sua vida. A mulher do fluxo de sangue, ela ficou sabendo que Jesus iria passar por um devido lugar. O que ela fez? Ela pensou: o que eu vou fazer? Eu sei que ele tem um poder para fazer todas as coisas. Eu sei que através desse homem chamado Jesus, eu posso alcançar aquilo que eu almejo, aquilo que eu desejo, aquilo que eu estou buscando por 12 anos da minha vida, 12 anos de sofrimento, 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, com uma hemorragia que não passa. Já procurei médico, já gastei todo o meu dinheiro, já não tem mais nada, não tem mais solução. A minha única solução é esse Jesus pelo qual vai passar por aqui. O que eu vou fazer agora? Ela analisou, ela criou e ela determinou e agiu. Ou seja, ela disse: se eu ao menos tocar em seu manto, ou somente tocar nas suas vestes, eu serei curada, eu serei sarada. Ou seja, ela determinou algo no seu coração: se eu ao menos tocar nas vestes do Senhor, não preciso nem tocar nele, mas só de estar próximo a Ele, de próximo de chegar até Ele, de tocar no seu manto, eu sei que eu irei conseguir aquilo que eu almejo, aquilo que eu estou lutando há 12 anos na minha vida. E ela então determinou e ela agiu. Ela foi em busca
queria, daquilo que ela necessitava. Ou seja, ela pensou, ela analisou, ela criou uma maneira de chegar até Jesus. E em seguida ela determinou: se ao menos eu tocar, eu serei curada. E em seguida ela partiu em direção ao seu milagre. Aquilo que ela precisava, aquilo que ela almejava, aquilo que ela desejava, 12 anos. E quando ela agiu e foi em busca daquilo que ela determinou em seu coração, quando ela tocou nas vestes do Senhor, imediatamente ela foi curada, imediatamente ela foi sarada, pela determinação que ela colocou em seu coração. Assim acontecerá também na minha vida, assim também acontecerá também na sua vida, se ao menos buscar ao Senhor, se ao menos acreditar no Senhor, se ao menos chegar diante da presença do Senhor. Eu sei que as portas irão se abrir, eu sei que o milagre irá acontecer, eu sei que aquilo que eu tenho colocado na presença do meu Deus, eu sei que vai acontecer, porque Ele pode todas as coisas. Então nós precisamos pensar, analisar o que fazer para estar mais próximo do Pai, o que fazer para estar mais próximo de Jesus. E o que muitas vezes nos leva mais próximo de Jesus é a oração, é a determinação, é nós falar: Senhor, eu quero estar mais perto de Ti, Senhor, eu quero buscar mais a Tua presença, Senhor, eu quero estar todos os dias, toda hora ao Seu lado, buscando ao Senhor, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito sobre a minha vida, por aquilo que o Senhor tem feito sobre a minha casa, por aquilo que o Senhor tem feito no meu trabalho. Ainda que eu não estou vendo o milagre acontecer, ainda que eu não estou vendo as coisas mudarem, mas eu creio que se eu buscar o Senhor, as coisas irão acontecer, o quadro será mudado, a minha história, a história da minha família será uma história diferente. Porque eu não estou buscando qualquer Deus, eu estou buscando Deus que pode todas as coisas, eu estou buscando Deus que me fortalece, eu estou buscando Deus que me coloca de pé diante das adversidades, diante das lutas, diante das provações. Então nós temos que buscarmos a esse Deus, confiarmos nesse Deus, pensar, analisar, criar, determinar, pensar, agir. Porque não adianta nós também pensarmos e não agirmos, não adianta também nós não buscarmos, não adianta também nós perseverarmos. Nós temos que buscarmos, porque essa mulher buscou, determinou, agiu, e do jeitinho que ela pensou, aconteceu em sua vida. Ela tocou e foi curada, sarada da sua enfermidade. Ou seja, quando nós pensamos, criamos, analisamos, determinamos algo e agimos e colocamos o Senhor à frente de todas as coisas, o sobrenatural dele acontece em nós e sobre nós. Eu aprendi muito nessa caminhada com Cristo e sei que ainda tenho muito a aprender nessa caminhada. Mas uma das coisas que eu aprendi foi dizer aquilo que é prioridade na minha vida, sobre o que eu preciso fazer, como eu devo fazer. Aí eu penso, eu analiso, eu crio uma situação, eu determino e executo, eu ajo, e as coisas acontecem. Agora acontece por quê? Porque primeiro eu coloco Deus à frente de todas as coisas. Deus, ele tem que ser o centro de todas as coisas da nossa vida. E em seguida eu me esforço para que aquilo que eu quero, desejo, venha acontecer. Tem muitas coisas que eu desejo e não acontecem? Sim. Tem muitas coisas que eu desejo e não acontecem. Fico triste às vezes quando as coisas não acontecem? Claro que fico. Mas muitas coisas não aconteceram em minha vida porque eu não me esforcei para conseguir aquilo que eu queria, aquilo que eu desejava.
aquilo que eu almejava. E por eu não me esforçar muito por aquilo que eu desejava, eu desisti. Desisti de continuar, desisti de buscar, de perseverar, acabei deixando para lá. E por isso que muitas coisas não aconteceram na minha vida, porque faltou um esforço da minha parte. Quando eu e você, quando nós não se esforçamos o suficiente para não conquistar aquilo que nós almejamos, nós deixamos as coisas para lá, desistimos, não perseveramos, e por isso as coisas não aconteceram ou não acontecem nas nossas vidas. Por quê? Porque falta esforço da nossa parte. Assim como Deus disse para Josué: Josué, olha, esforça, tem bom ânimo. Por quê? Porque eu te ajudarei. Como é que o Senhor irá ajudar uma pessoa que não faz o mínimo de esforço para ser ajudada? A palavra do Senhor diz assim, na carta após escreveu Tiago, capítulo número 4, versículo número 8: chegai-vos a Deus. Repita comigo: chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará até vós. Ou seja, nós devemos chegarmos até Deus, para que Deus venha se chegar até nós. Agora também tem muitas coisas que eu me esforcei, tem muitas coisas também que eu busquei, que eu determinei, e nada aconteceu. Por quê? Porque não era aquilo que Deus determinou para mim. Então tem muitas coisas que você vai se esforçar, você vai pensar, vai analisar, vai criar, vai determinar, vai agir, mas coisas não irão acontecer. Por quê? Porque grandes coisas Deus tem para os seus filhos. Grandes coisas Deus tem para aquilo que Ele determinou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu confesso que no começo, quando as coisas não acontecem em nossas vidas, através dos nossos esforços, nós ficamos meio confusos. Por que não aconteceu? O que foi que deu de errado? Se eu me esforcei para aquilo, se eu me dediquei para isso, e muitas vezes ficamos sem entender o porquê que as coisas não aconteceram do jeito que nós desejávamos, se nós fizemos tudo certo. Só que Deus, Ele não é Deus de confusão. No momento dele, no tempo dele, Ele nos revelará e nos mostrará por que não aconteceu do nosso jeito, do jeito que nós queríamos que acontecesse. O que o Senhor quer nos mostrar através dessa mensagem é que muitas coisas irão acontecer pela nossa determinação, pelo nosso agir, pelo nosso pensar, pela nossa dedicação, pelo nosso pensamento, pela maneira de nós criar, de nós executar. Mas muitas coisas não serão realizadas do nosso jeito, porque grandes coisas o Senhor tem para nós. Ele diz na sua palavra que Ele vai além daquilo que nós pedimos, Ele vai além daquilo que nós pensamos, Ele vai além daquilo que nós imaginamos. E nós podemos aprender outra lição aqui no texto do profeta Isaías, pelo qual nós lemos e ouvimos aqui nesse culto. Aqui fala assim: como eu pensei, assim determinei. Ou seja, isso nos mostra que nós devemos entregar os nossos pensamentos diante de Deus. Eu costumo dizer na administração, e é bom a gente sempre repetirmos várias vezes para que nós venhamos aprender. Eu costumo dizer que a palavra diz do Senhor mesmo que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos são os caminhos de Deus. Por isso que nós devemos entregar os nossos pensamentos na presença de Deus, para que Ele venha determinar aquilo que nós almejamos, para aquilo que nós queremos conquistar, para aquilo que nós queremos para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Irmãos, tudo o que nós precisamos está nele. Por quê? Porque Ele pode todas as coisas.
Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 16, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim que nele foram criadas todas as coisas. Nele todas as coisas existem e subsistem. Todas as coisas foram criadas pelo próprio Deus, pelo poder da sua palavra, através da sua determinação, através da sua ordenança. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos está nele. Por isso que diz assim que nós devemos apresentarmos a Ele as nossas necessidades, as nossas orações. Por quê? Porque aquilo que nós precisamos, só Ele pode fazer. Só Ele pode ir de encontro. Só Ele pode realizar o desejo que está no nosso coração. No princípio, Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Também nos mostra que através das nossas palavras, com a direção de Deus, coisas acontecem também em nossa vida. Basta nós pensarmos, basta nós analisarmos, basta nós criarmos, determinarmos e agirmos para que as coisas venham a acontecer sobre a minha vida, sobre a sua vida, e nós venhamos viver o sobrenatural de Deus sobre nós. Porque o que Ele determina, como nós vimos aqui, ninguém invalida. Ele disse na sua palavra assim que operando Ele, ninguém impedirá. Quando Deus quer fazer algo na minha vida, na sua vida, ninguém impede. O que o Senhor nos mostra aqui também é que nós podemos ter uma vida de sucesso. É que nós também podemos ter uma vida de conquista. Basta nós agirmos da maneira correta. Basta nós agirmos da maneira que Ele determinou. Basta eu e você analisarmos, pensarmos, o que é melhor para mim? Fazer as coisas certas ou fazer as coisas erradas? Será que é certo o que eu vou fazer aqui? O que é melhor para mim? Se eu pensar, se você pensar, se nós analisarmos, Deus já vai nos dar a resposta logo de imediato. Como estão vivendo? O que precisamos fazer para que as coisas venham melhorar? No meu lar, na minha vida, no meu relacionamento, no meu trabalho. O que eu preciso fazer para melhorar? Eu preciso pensar em algo que não vai me afetar, que vai me fazer bem. Eu preciso pensar em algo segundo a direção de Deus, sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é errado. Lembra que Deus falou para Adão, ou não, através da palavra, quando Adão comeu do fruto? Eis que agora o homem ele tem poder, ele é um de nós, ele tem o poder de saber entre o bem e o mal. Então o que nós precisamos fazer para melhorar a nossa vida com Deus? O que eu tenho feito que tem desagradado o coração de Deus? O que eu tenho feito para viver os milagres de Deus sobre mim? O que eu preciso fazer? Nós precisamos analisar. Nós precisamos criarmos um projeto em nossas vidas. Temos que determinar algo na nossa vida. Nós temos que determinarmos ter uma vida com Deus. Nós devemos determinarmos se afastarmos das coisas que nos afastam de Deus. Para quê? Para viver o melhor de Deus na nossa vida. Deus ele tem uma nova história para cada um de nós que está aqui nesta noite. Mas basta nós analisarmos, pensarmos, criarmos um projeto, determinarmos a partir de hoje, eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero Cristo todos os dias, eu quero Cristo direcionando os meus passos, direcionando a minha vida, tendo controle da minha vida, da minha casa, do meu trabalho. Eu quero viver segundo a direção de Deus, para viver o sobrenatural de Deus sobre a minha vida, sobre a vida
da minha família, sobre minha casa, sobre o meu lar. Eu quero viver uma vida de bênção, onde eu colocar a planta dos meus pés, um lugar que venha ser abençoado, onde impor as mãos, um lugar que venha ser abençoado. Eu quero impor as mãos, eu quero ver pessoas sendo saradas, curadas, através da palavra de Deus. Eu quero viver a determinação de Deus sobre a minha vida. O que nós precisamos fazer para que as coisas melhorem para mim e para você? O que nós precisamos determinar-nos e agirmos para as coisas acontecerem sobre nós? As coisas começaram a acontecer na minha vida. As coisas só começaram a acontecer na minha vida quando eu abri mão de muitas coisas. E são coisas que eu gostava, mas que me afastavam da presença de Deus. E aí eu pensei, analisei, criei um projeto de vida para a minha casa, para a minha vida, para a minha família. Determinei algo no meu coração e agi. Falei com o Senhor: Pai, eu não quero mais viver para fazer as minhas vontades, mas eu quero viver agora para fazer a sua vontade. Eu quero viver agora sobre a sua vontade. Porque a palavra do Senhor diz assim no Evangelho, ao qual escreveu o apóstolo João, capítulo 4, versículo 13 e 14, que aquele que beber desta água, ou seja, aquele que beber a água desta terra, da água natural, ele vai tornar a ter sede. Mas aquele que beber da água que Cristo oferece, pelo contrário, quem bebe da água que Cristo oferece, nunca mais terão sede. Do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, aquele que experimenta da água que Cristo der, ele viverá o sobrenatural de Deus sobre a sua casa. Ele viverá o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. E Cristo hoje nos dá uma nova oportunidade de sair desse lugar daqui determinados sobre aquilo que desejamos, ou sairmos daqui da mesma maneira que entramos, apenas ouvimos mais uma palavra e iremos continuarmos da mesma maneira. Cristo nos dá uma nova chance, e essa nova chance eu quero que você aproveite essa chance que Cristo te dá. Porque quando nós aproveitamos as oportunidades que Cristo nos dá, o milagre sobrenatural dele acontece sobre nós. Sai daqui nessa noite determinado: Senhor, a partir de hoje eu quero ter uma vida diferente. Eu quero ter uma vida com Cristo. Eu quero ter uma vida santa, pura. Eu quero ter uma vida que o Senhor oferece. Eu quero beber da água que o Senhor me der. Por quê? Porque eu nunca mais quero ter sede. Sede de fazer as coisas que desagradam ao Senhor. Mas eu quero ter vontade de fazer as coisas para o Senhor, para o teu reino, para que as coisas venham fluir na minha vida, para que as coisas venham fluir no meu lar, para que as coisas venham fluir no meu trabalho, para que onde eu andar as pessoas venham ver a diferença sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Por quê? Porque o Senhor é comigo, o Senhor é aquele que me fortalece, o Senhor é aquele que transformou a minha vida e há de transformar cada vez mais e mais, para que eu venha viver o teu sobrenatural sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Nós iremos estar ouvindo um louvor aqui nessa noite, e você vai analisar sobre a sua vida. Você vai ter um momento para você pensar: o que eu preciso fazer? Quais são as áreas da minha vida que eu preciso melhorar para ter uma vida com Deus, para ter uma vida melhor com Deus? No momento do louvor, você analise, pense, determine e fala assim: Senhor, eu quero sair daqui nesta noite determinado, ser diferente, não ser da mesma maneira que eu entrei, mas eu quero sair de uma maneira diferente para viver o teu sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Pode soltar o louvor.